Ele, um magnata viúvo e solitário, via a filha sofrer. Ela, uma jovem bibliotecária, tinha o dom de contar histórias. Em um voo de desespero, ela acalma a filha dele com uma melodia. Chocado, Julian vê a pureza da alma de Clara e a magia em sua voz. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O sol matinal de São Paulo filtrava-se através dos enormes vidros do 40º andar do edifício corporativo, banhando o escritório de Julian Vance em uma luz dourada que contrastava com a frieza do ambiente. Aos 42 anos, Julian comandava um dos maiores impérios tecnológicos do país, uma empresa que ele havia construído tijolo por tijolo desde os tempos de universidade, quando sonhava em revolucionar o acesso à tecnologia no Brasil. Agora, sentado em sua poltrona de couro italiano, observando a metrópole se despertar lá embaixo, ele se sentia como um rei em um castelo vazio. Sua mesa de mogno estava impecavelmente organizada, como sempre. Relatórios financeiros perfeitamente alinhados, 3 telefones que não paravam de tocar e uma foto emoldurada em prata que ele evitava olhar diretamente. Na imagem, uma mulher de sorriso radiante segurava uma criança pequena nos braços, ambas rindo em um parque em Ipanema durante umas férias no Rio. A ausência de Helena ecoava por cada canto daquele escritório, por cada decisão que ele tomava sozinho, por cada noite em que voltava para casa e encontrava apenas o silêncio. 3 anos haviam se passado desde a partida de sua esposa, mas a dor permanecia fresca como uma ferida que se recusava a cicatrizar. Helena havia sido sua parceira em tudo, a única pessoa que conseguia ver além do empresário bem-sucedido e enxergar o homem vulnerável por trás da fachada. Ela entendia suas ambições, apoiava seus sonhos e, ao mesmo tempo, o mantinha com os pés no chão. Sem ela, Julian se tornara uma máquina de eficiência, um fantasma que flutuava entre reuniões, contratos e decisões milionárias, mas que havia perdido a conexão com tudo que realmente importava. O interfone zumbiu, interrompendo seus pensamentos melancólicos. "Sr. Vance, Maia está aqui", anunciou sua secretária com a voz cuidadosa que sempre usava quando se referia à menina. Julian suspirou profundamente, endireitando a gravata e forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Aos 6 anos, Maia era uma versão em miniatura de Helena, com os mesmos cabelos castanhos cacheados e os mesmos olhos verdes penetrantes. Mas onde Helena irradiava alegria, Maia carregava uma tristeza que partia o coração de Julian. "Pode mandá-la entrar", respondeu ele, afastando os documentos da mesa e se preparando para mais um encontro tenso com sua própria filha. Maia entrou no escritório como sempre fazia, com passos hesitantes e olhar baixo. Ela usava seu uniforme escolar impecável, a mochila cor-de-rosa nas costas, mas havia uma rigidez em seus ombros pequenos que não deveria existir em uma criança de sua idade. Julian se levantou e caminhou em direção a ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. "Oi, princesa", disse ele, tentando tornar sua voz mais suave. "Como foi a escola hoje?" "Foi bem", Maia respondeu em um sussurro, sem levantar o olhar. Suas mãos pequenas brincavam nervosamente com a alça da mochila. Julian sentiu o familiar aperto no peito. Ele havia contratado as melhores babás, as psicólogas mais renomadas. Havia mudado Maia para a melhor escola particular de São Paulo, mas nada parecia funcionar. A menina permanecia distante, perdida em um mundo próprio de silêncio e melancolia. As noites eram as piores, quando ele a encontrava chorando baixinho no quarto, chamando pela mãe em sonhos inquietos. "Você quer desenhar enquanto papai termina umas coisas aqui?", me ofereceu Julian, apontando para a mesa de centro, onde havia deixado papel e lápis de cor. Era sua tentativa rotineira de criar algum tipo de conexão, embora soubesse que Maia preferia ficar em silêncio, olhando pela janela. A menina acenou timidamente e se dirigiu à mesa,
Mas Julian podia ver que ela não estava realmente interessada. Era como se ela estivesse apenas cumprindo um papel, agindo como achava que deveria agir para não desapontar o pai. Essa percepção o destroçava por dentro. De volta à sua mesa, Julian tentou se concentrar nos relatórios, mas seus olhos desviavam constantemente para Maya. Ela havia desistido de desenhar e agora observava o movimento da cidade lá embaixo, perdida em pensamentos que ele não conseguia alcançar. A distância entre eles parecia intransponível, um abismo criado pela dor e pela incapacidade de Julian de processar sua própria perda enquanto tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Seu telefone tocou mais uma vez. Era Margarete, sua sogra, com mais uma crítica sobre como ele estava criando Maya. Aquela menina precisa de uma figura materna, Julian. Era o refrão constante. Você não pode esperar que babás resolvam tudo. As palavras ecoavam em sua mente como uma acusação perpétua. Julian sabia que Margarete estava certa, mas a ideia de se abrir novamente para alguém parecia impossível. Ele havia amado Helena com uma intensidade que quase o consumiu, e quando ela partiu, levou consigo a capacidade de Julian de confiar no amor. Agora ele se refugiava no trabalho, expandindo o império empresarial como uma forma de se manter ocupado e evitar enfrentar o vazio que havia se instalado em sua vida. A Fundação Helena, o projeto social que ele havia criado em memória da esposa para promover a leitura em comunidades carentes, era seu único vínculo real com os próprios sentimentos. Através dela, Julian tentava honrar o legado de amor pela literatura que Helena havia deixado. Mas mesmo esse trabalho havia se tornado mais uma obrigação administrativa do que uma paixão genuína. Naquela tarde, enquanto observava Maya em seu silêncio melancólico, Julian Vance se deu conta de que havia se tornado prisioneiro de sua própria fortaleza de sucesso. Ele possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido a única coisa que realmente importava: a conexão humana. E agora, vendo sua filha definhar emocionalmente, ele sabia que precisava encontrar uma forma de quebrar as paredes que havia construído ao redor do coração, antes que fosse tarde demais para ambos. O jato particular da Vance Tech cortava as nuvens a 10.000 metros de altitude, rumando para Brasília, onde Julian tinha uma reunião crucial com investidores internacionais. Era uma viagem que poderia definir a expansão da empresa para mercados globais, mas naquele momento, sentado no luxuoso assento de couro bege, Julian só conseguia pensar em como sua vida havia se transformado em uma sucessão interminável de compromissos que o distanciavam cada vez mais de sua filha. Maya estava sentada ao lado dele, o cinto de segurança apertado em seu corpinho pequeno, mas algo estava errado, muito errado. A menina respirava de forma acelerada. Suas mãozinhas suavam frio e ela se contorcia no assento com uma inquietação que Julian não conseguia compreender. Carla e Beatriz, as duas babás experientes que o acompanhavam em viagens, já haviam tentado de tudo. Ofereceram brinquedos, jogos no tablet, até mesmo um desenho animado na tela individual. Mas nada funcionava. Eu quero a mamãe, Maya murmurou pela 10ª vez em meia hora. E dessa vez, as palavras saíram embargadas por lágrimas que começavam a escorrer por suas bochechas rosadas. Eu quero ir para casa. Eu não quero mais voar. Julian sentiu o familiar nó na garganta. Ele se debruçou sobre a filha, tentando abraçá-la. Mas Maya se encolheu ainda mais, como se o toque paterno não conseguisse alcançá-la no lugar sombrio onde ela havia se refugiado. O turbilhão de emoções da menina era como um furacão que Julian não sabia como acalmar, e sua própria impotência o deixava desesperado. Princesa, está tudo bem, ele sussurrou, passando a mão pelos cabelos cacheados da filha. Papai está aqui. A viagem vai passar rápido. Mas suas palavras soaram vazias até para ele mesmo. Como poderia consolar Maya quando ele próprio se sentia perdido?
Como poderia prometer que tudo ficaria bem quando nem ele mesmo acreditava nisso? A situação piorou quando o piloto anunciou uma zona de turbulência moderada. O avião começou a balançar suavemente, mas para Maya, aquilo foi como um sinal de alarme. Ela começou a chorar mais alto, depois a soluçar, e em poucos minutos estava em plena crise de pânico. Carla tentou acalmá-la com uma canção de ninar. Beatriz ofereceu água e biscoitos, mas Maya apenas chorava mais forte, seu rostinho vermelho de desespero. Julian se sentia completamente inútil. Ali estava ele, um homem que comandava milhares de funcionários, que tomava decisões que movimentavam milhões de reais, mas era incapaz de confortar sua própria filha de 6 anos. A culpa o corroía por dentro como ácido. Helena sempre soubera exatamente o que fazer nessas situações. Ela tinha uma intuição maternal que Julian jamais possuiria. Um dom natural para penetrar no mundo infantil e trazer paz. Os outros passageiros, executivos e assessores que viajavam com eles começaram a olhar com uma mistura de preocupação e desconforto. Julian sentiu o rosto queimar de constrangimento, mas principalmente de frustração. Maya continuava chorando, agora em soluços que pareciam rasgar sua alma pequena. Foi quando Sandra, a comissária de bordo principal, se aproximou discretamente. Era uma mulher de meia idade, experiente em lidar com passageiros difíceis, mas havia uma gentileza genuína em seus olhos castanhos. "Senhor Vance?" Ela disse em voz baixa. "Há uma passageira na seção dos assessores que... Bem, ela parece ter um jeito especial com crianças. Vi quando embarcamos, ela estava lendo para uma criança no aeroporto enquanto esperava. Talvez, se o senhor permitir..." Julian olhou para Maya, que agora estava quase hiperventilando, e acenou desesperado. Naquele momento, ele estava disposto a tentar qualquer coisa. Minutos depois, Sandra retornou acompanhada de uma jovem que Julian não havia notado antes. Ela era discreta, quase invisível, com cabelos castanho claro presos em um coque simples e roupas modestas. Uma blusa bege e uma saia marrom que pareciam ter sido escolhidas para não chamar atenção. Carregava uma bolsa de tecido nas mãos e havia uma suavidade em seus movimentos que contrastava com a tensão que pairava na cabine. "Esta é Clara Alencar", apresentou Sandra. "Ela é bibliotecária e está voltando de uma conferência em São Paulo." Clara se aproximou devagar, como se não quisesse assustar Maya ainda mais. Seus olhos eram de um castanho quente, e quando ela sorriu, Julian percebeu uma luminosidade genuína que ele não via há muito tempo. "Oi, pequenina", Clara disse, ajoelhando-se no corredor ao lado do assento de Maya. Sua voz era melodiosa, carregada de uma doçura natural que parecia emanar de algum lugar profundo de sua alma. "Meu nome é Clara. Posso sentar aqui pertinho de você?" Maya parou de chorar por um instante, intrigada pela presença suave daquela desconhecida. Clara não forçou o contato, apenas permaneceu ali, irradiando uma calma que começou a contagiar o ambiente. "Sabe", Clara continuou, tirando um livro pequeno e colorido de sua bolsa, "eu estava aqui lendo uma história muito especial sobre uma menina corajosa que voava nas nuvens. Você gostaria de ouvir?" Sem esperar resposta, Clara abriu o livro e começou a ler. Sua voz se transformou, ganhando diferentes tonalidades para cada personagem, criando um mundo mágico ali mesmo, a 10.000 metros de altitude. Ela contava a história de uma princesinha que descobriu que as nuvens eram, na verdade, castelos de algodão doce, onde viviam fadas bondosas que protegiam todos os aviões do mundo. Julian observava a cena completamente fascinado. Maya, que minutos antes estava em desespero total, agora pendia cada palavra de Clara, seus olhos verdes brilhando com uma curiosidade que ele não via há meses. A respiração da menina se normalizou, as lágrimas secaram, e pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso brotou em seus lábios.
Clara continuou a história, sua voz envolvendo Maia como um abraço caloroso. Ela falava das fadas das nuvens que cantavam canções de ninar para as crianças que voavam, que pintavam o céu de diferentes cores para distraí-las durante as viagens, que sopravam ventos suaves para que os aviões dançassem graciosamente entre as estrelas. Quando a história terminou, Maia estava completamente calma, aninhada no assento, com um sorriso pequeno mas genuíno no rosto. Julian sentia como se estivesse testemunhando um milagre. Aquela mulher desconhecida, com sua simplicidade e sua voz mágica, havia conseguido em minutos o que ele, com todo seu poder e recursos, não conseguira em meses, alcançar sua filha no lugar onde ela havia se escondido da dor. Nos 3 dias seguintes ao voo, Julian não conseguiu tirar Clara da mente, não apenas pela forma mágica como ela havia acalmado Maia, mas por algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Havia uma qualidade em sua presença, uma autenticidade rara que o perturbava de maneiras que ele não experimentava há anos. Durante as reuniões em Brasília, enquanto discutia contratos milionários, sua mente vagava para a voz melodiosa da bibliotecária e para o brilho que havia retornado aos olhos de Maia naqueles preciosos minutos. De volta a São Paulo, Julian fez algo que jamais havia feito antes. Usou todos os recursos de sua empresa para encontrar uma pessoa comum. Não foi difícil. Clara Alencar trabalhava na Biblioteca Municipal Maria Helena, um pequeno prédio de 2 andares, no bairro da Vila Madalena. Tinha 28 anos, formada em biblioteconomia pela PUC. Morava sozinha em um apartamento alugado no Butantã e dedicava seus finais de semana a um projeto voluntário de leitura para crianças em comunidades carentes. Quanto mais Julian descobria sobre ela, mais fascinado ficava. Clara não era apenas uma bibliotecária. Ela era uma contadora de histórias nata, uma pessoa que havia dedicado sua vida inteira a espalhar a magia da literatura. E foi então que ele teve uma ideia que parecia perfeita, quase predestinada. A Fundação Helena, criada em memória de sua esposa, estava justamente procurando alguém para dirigir um novo projeto de incentivo à leitura infantil. Juliana havia adiado a contratação por meses, incapaz de encontrar alguém que entendesse verdadeiramente a visão que Helena havia plantado em seu coração. Agora, subitamente, a resposta estava diante dele. Na sexta-feira seguinte, Julian estacionou seu Mercedes preto em frente à pequena biblioteca. Pela primeira vez em anos, sentia-se nervoso como um adolescente. Suas mãos suavam levemente enquanto ajustava a gravata, e ele se perguntava se não estava cometendo um erro. Mas a lembrança de Maia, sorrindo durante a história de Clara, o impulsionou para a frente. A biblioteca era menor do que ele havia imaginado, com estantes de madeira que claramente haviam conhecido dias melhores e um cheiro característico de livros antigos que o transportou imediatamente para a infância. Algumas crianças estavam sentadas em uma roda no centro do salão, e no meio delas estava Clara, lendo uma história sobre piratas aventureiros com a mesma paixão que havia demonstrado no avião. Julian ficou parado na entrada, observando-a trabalhar. Clara usava um vestido simples de cor azul claro e havia prendido os cabelos com uma fita colorida que provavelmente uma das crianças havia lhe dado. Seus gestos eram expressivos, sua voz mudava de tom para cada personagem e as crianças estavam completamente hipnotizadas. Ela irradiava uma alegria genuína, uma conexão pura com aquele mundo de fantasias que partilhava. Quando a história terminou e as crianças se dispersaram, Clara finalmente notou Julian. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por uma expressão de surpresa e algo que ele não conseguiu decifrar. Nervosismo? Constrangimento? Sr. Vance, ela disse, levantando-se e alisando o vestido. Eu não esperava vê-lo aqui. Por favor, me chame de Julian, ele respondeu, aproximando-se com um sorriso que esperava parecer casual. Como está Maia? Ela ficou bem depois do voo?
O rosto de Clara se iluminou com preocupação genuína. Oh, espero que sim. Ela é uma menina muito especial. Às vezes as crianças apenas precisam de uma distração, de uma história que as leve para longe dos medos. Sobre isso, Julian começou, sentindo o coração acelerar. Na verdade, vim aqui fazer-lhe uma proposta. Você conhece a Fundação Helena? Clara acenou timidamente. Como a maioria das pessoas que trabalhavam com literatura e educação no Brasil, ela havia ouvido falar dos projetos sociais da Fundação. Estamos lançando um programa novo de incentivo à leitura para crianças em vulnerabilidade social. Julian continuou, observando como os olhos dela se interessaram imediatamente. Procuramos alguém para coordenar o projeto. Alguém que entenda verdadeiramente o poder transformador das histórias. Quando vi você com Maia no avião e agora aqui com essas crianças, bem, acho que você é exatamente a pessoa que procurávamos. Clara o encarou em silêncio por alguns segundos e Julian pôde ver o turbilhão de emoções passando por seu rosto. Surpresa, descrença, uma pitada de desconfiança e algo que poderia ser esperança. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. É uma oportunidade incrível, mas eu não tenho experiência em administração de projetos grandes. Sou apenas uma bibliotecária de bairro. Apenas. Julian repetiu, genuinamente surpreso. Clara, você tem algo que não se aprende em MBA ou cursos de administração. Você tem o dom de alcançar as pessoas através das histórias. Isso é raro, é precioso. Ele se aproximou um passo e Clara pôde sentir o perfume caro e discreto que ele usava. Tão diferente do ambiente simples da biblioteca. A Fundação oferece um salário competitivo, um orçamento generoso para os projetos e total liberdade criativa, Julian continuou. Mas mais do que isso, oferece a chance de levar a magia que você cria aqui para milhares de crianças por todo o país. Clara mordeu o lábio inferior, um hábito que Julian achou inesperadamente encantador. Ele pôde ver que ela estava lutando consigo mesma entre o sonho e o medo. Posso pensar sobre isso? E ela perguntou finalmente. Claro, Julian respondeu, tirando um cartão do bolso interno do terno. Quando ela pegou o cartão, seus dedos se tocaram brevemente e Julian sentiu uma centelha elétrica que não experimentava há anos. Pelo rubor que subiu às bochechas de Clara, ele suspeitou que ela também havia sentido. Meu número está aí, ele disse, tentando manter a voz casual. Liga para mim quando decidir. E Clara, obrigado. O que você fez por Maia no avião não tem preço. Enquanto caminhava de volta para o carro, Julian sentia algo que não experimentava há 3 anos. Uma antecipação genuína pelo futuro. Não era apenas sobre Maia, embora isso fosse parte importante. Era sobre Clara. Sobre a forma como ela o fazia sentir-se vivo novamente. Sobre a possibilidade de que talvez, apenas talvez, existisse algo além do trabalho e da dor em sua vida. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Julian sorriu verdadeiramente para Maia durante o jantar. E ela correspondeu com um sorriso pequeno, mas real. E quando ele a colocou para dormir, foi Clara quem povoou seus sonhos, não os fantasmas do passado. Clara aceitou a proposta 2 semanas depois, mas desde o primeiro dia na Fundação Helena, Julian percebeu que algo havia mudado. A mulher calorosa e espontânea que havia conhecido no avião e na biblioteca parecia ter construído uma parede invisível ao seu redor. Ela era profissional demais, educada demais, distante demais. Quando ele tentava puxar conversa além dos assuntos de trabalho, Clara desviava habilmente o tema de volta para os projetos. Quando ele sugeria almoçarem juntos para discutir o programa, ela sempre tinha uma desculpa pronta. O escritório da Fundação ficava no mesmo edifício da VanceTech, apenas 3 andares abaixo, mas Julian sentia como se Clara estivesse a quilômetros de distância. Ela havia transformado uma sala modesta em um pequeno reino de criatividade,
com estantes cheias de livros infantis, pôsteres coloridos nas paredes e uma mesa redonda onde realizava reuniões com a equipe. O espaço irradiava a personalidade dela, mas sempre que Julian aparecia, um véu de formalidade descia sobre Clara como uma cortina. "Bom dia, Sr. Vance", ela dizia quando ele passava pelo corredor, sempre com aquele sorriso educado que não chegava aos olhos. Sr. Vance. Nunca Julian, nunca o nome que ele havia pedido especificamente para ela usar. Nas reuniões sobre o projeto, Clara era brilhante. Suas ideias eram inovadoras, sua paixão pela causa era contagiante e em poucas semanas ela havia estruturado um programa de leitura que prometia alcançar mais de 50.000 crianças no primeiro ano. Mas com Julian especificamente, ela mantinha uma cordialidade fria que o deixava frustrado e confuso. A situação piorou quando Margarete, sua sogra, apareceu inesperadamente no escritório uma tarde de quinta-feira. Julian estava em reunião com Clara e 2 coordenadores regionais, quando sua secretária anunciou pelo interfone que a senhora Castro estava a caminho. Ele viu Clara se enrijecer na cadeira e soube instintivamente que aquilo não terminaria bem. Margarete entrou na sala como uma tempestade elegante. Aos 62 anos, era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e roupas caras que gritavam dinheiro antigo. Seus olhos percorreram a sala até pousarem em Clara, e Julian pôde sentir a tensão elétrica no ar. "Julian", ela disse, ignorando completamente as outras pessoas presentes. "Preciso falar com você, em particular." "Mãe", Julian respondeu, usando o tratamento que ela insistia desde o casamento com Helena. "Estamos em reunião. Podemos conversar depois?" "É sobre Maia", Margarete retrucou, e Julian soube que havia perdido a batalha. Nada era mais importante que sua filha. A reunião foi interrompida e Julian se viu no corredor, sendo bombardeado por acusações que o deixaram atordoado. Margarete havia contratado um investigador particular, para descobrir quem era a nova funcionária que estava causando tantos comentários nos círculos sociais de São Paulo. "Você acha que as pessoas são cegas, Julian?" Ela sibilou, mantendo a voz baixa, mas carregada de veneno. "Todo mundo está falando sobre como você anda obcecado por essa bibliotecária. Uma moça sem família, sem posição social, sem nada que a recomende além de uma cara bonita." "Margarete, não é nada disso." Julian tentou se defender, mas as palavras saíram fracas até para ele mesmo. "Não é?" Ela riu com desdém. "Então me explique por que você criou um cargo especialmente para ela. Por que aumentou em 30% o orçamento da fundação? Por que fica inventando desculpas para aparecer no escritório dela?" Cada palavra era como um soco no estômago de Julian. Não porque fossem mentirosas, mas porque eram desesperadoramente verdadeiras. Ele havia mesmo criado justificativas para se aproximar de Clara. Havia mesmo usado a fundação como pretexto. E sabe o que é pior? E Margarete continuou. "Maia está começando a falar dessa mulher. Pergunta quando vai ver a moça das histórias de novo. Você está confundindo a cabeça de uma criança que ainda não superou a perda da mãe." Essa última acusação atingiu Julian em cheio. A ideia de que estava prejudicando Maia, de que seus próprios sentimentos confusos poderiam estar machucando a filha, o deixou nauseado. "Helena nem faz 3 anos que nos deixou. Margarete desferiu o golpe final, e você já está se comportando como um adolescente apaixonado. Que exemplo isso dá para sua filha?" Quando Julian voltou para o escritório da fundação, Clara havia dispensado a equipe e estava sozinha, organizando papéis com movimentos mecânicos. Ela não levantou os olhos quando ele entrou, mas Julian podia ver a tensão em seus ombros. "Clara", ele começou, mas ela o interrompeu. "Sr. Vance, acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional", ela disse ainda sem olhá-lo. "Percebo que as pessoas podem interpretar mal nossa proximidade, e isso não é bom nem para a fundação, nem para a sua reputação." "Que reputação?"
E Julian perguntou, uma amargura crescente em sua voz. Clara, eu não me importo com o que as pessoas dizem. Ela finalmente o encarou, e Julian viu algo em seus olhos que o assustou. Não era raiva ou ressentimento, mas uma tristeza profunda, misturada com determinação. Mas eu me importo, ela disse suavemente. Eu me importo porque sei qual é o meu lugar no mundo, Sr. Vance. Sei que sou uma bibliotecária de bairro que conseguiu um emprego muito acima do que merecia. E sei que qualquer mal-entendido sobre nossa relação pode destruir não apenas minha carreira, mas também prejudicar o trabalho real que estamos fazendo aqui. Julian se sentiu como se tivesse recebido um balde de água fria. Naquele momento, percebeu o quanto havia sido ingênuo, o quanto havia permitido que seus próprios desejos obscurecessem a realidade. Clara tinha razão. Ele havia colocado ambos em uma posição impossível. Naquela noite, sozinho em seu escritório depois que todos haviam ido embora, Julian se perguntou se não estava cometendo um erro terrível. Talvez Margaret estivesse certa. Talvez ele estivesse sendo egoísta, usando Maya como desculpa para se aproximar de Clara. Talvez fosse melhor manter distância, proteger a filha e a própria Clara de seus sentimentos confusos. Pela primeira vez, desde o voo transformador, Julian questionou se havia tomado a decisão certa ao trazer Clara para sua vida. 2 semanas se passaram em um silêncio tenso. Clara mantinha sua promessa de relacionamento estritamente profissional, comunicando-se com Julian apenas por e-mails formais e relatórios técnicos. Quando se encontravam nos corredores, ela o cumprimentava com uma cortesia fria que o deixava mais frustrado a cada dia. Julian havia voltado a mergulhar no trabalho, aceitando reuniões desnecessárias e viagens de negócios que antes delegaria, qualquer coisa para não ter que pensar na situação impossível em que se encontrava. Maya, por sua vez, havia regredido ao silêncio melancólico que caracterizava seus dias antes do voo. Ela perguntara pela moça das histórias algumas vezes durante a primeira semana, mas Julian havia desconversado e ela acabou parando de perguntar. As noites voltaram a ser difíceis, com pesadelos frequentes e chamados pela mãe que partiam o coração de Julian em pedaços. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Julian havia cancelado uma viagem a Porto Alegre porque Maya havia acordado com febre e decidiu trabalhar em casa para ficar perto dela. Estava em seu escritório doméstico, uma sala ampla com vista para o jardim, quando ouviu passos pequenos no corredor de mármore. Maya apareceu na porta, ainda de pijama, segurando algo nas mãos. "Papai", ela disse com uma voz pequena e hesitante, "posso te mostrar uma coisa?" Julian imediatamente fechou o laptop e se virou completamente para ela. Nos últimos meses, qualquer tentativa de iniciativa por parte de Maya era tratada como um tesouro raro. "Claro, princesa. Vem cá." Maya se aproximou devagar, revelando que carregava um caderno de desenhos e alguns lápis de cor. Era um caderno novo que Julian não se lembrava de ter visto antes. "A Clara me deu", Maya explicou, como se tivesse lido seus pensamentos. "Quando ela veio aqui naquela reunião sobre as crianças pobres, ela disse que toda contadora de histórias precisa de um lugar para guardar suas próprias histórias." Julian sentiu um aperto no peito. Clara havia estado em sua casa apenas uma vez, há 3 semanas, para uma reunião sobre a implementação do programa em comunidades carentes. Ele nem havia notado que ela interagira com Maya durante sua breve visita. "Que tipo de histórias você está guardando aí?" E perguntou genuinamente curioso. Maya abriu o caderno e Julian se viu diante de algo que o deixou sem fôlego. As páginas estavam cheias de desenhos coloridos e palavras escritas com a caligrafia desajeitada de uma criança de 6 anos. Mas não eram desenhos aleatórios. Eram cenas de histórias, personagens com nomes, pequenas aventuras narradas através de imagens e frases simples. "Esta aqui é a Princesa Luna.
Maia explicou, apontando para um desenho de uma menina com cabelos cacheados muito parecidos com os seus. Ela vive num castelo nas nuvens e cuida de todas as crianças que voam. E este aqui é o Rei Tristeza. Ela virou a página, mostrando um homem alto de terno desenhado em tons escuros. Ele mora numa torre muito alta e esqueceu como sorrir. Julian engoliu em seco. A semelhança entre os personagens de Maia e suas próprias vidas era impossível de ignorar. A Clara me ensinou que quando a gente está triste, pode inventar histórias para entender por quê. Maia continuou, sua voz ganhando uma animação que Julian não ouvia há meses. Ela disse que a mamãe era como uma fada, que teve que ir para um reino muito distante, mas que deixou pedacinhos de magia para cuidar da gente. As palavras de Maia atingiram Julian como um raio. Clara havia conseguido, em uma única conversa, dar à menina uma forma de processar a dor que ele, com todos os recursos e terapeutas do mundo, não havia conseguido oferecer. E sabe o que mais? Maia virou mais algumas páginas, chegando a um desenho mais recente. A Clara me contou um segredo. O desenho mostrava a Princesa Luna de mãos dadas com duas figuras adultas, uma mulher com cabelos soltos e um homem alto. Todos sorriam. Que segredo? Julian perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela disse que, às vezes, as pessoas que contam as melhores histórias são aquelas que tiveram que aprender a transformar sua própria tristeza em algo bonito. Maia explicou com a seriedade única das crianças, e que quando duas pessoas que sabem contar histórias se juntam, elas podem criar a magia mais forte do mundo. Julian ficou em silêncio, observando os desenhos de sua filha. Em uma das páginas, Maia havia escrito com letras tortas: a Princesa Luna quer que o Rei Tristeza aprenda a sorrir de novo. Maia, ele disse suavemente. Você gostaria de ver a Clara de novo? Os olhos da menina se iluminaram de uma forma que Julian não via há anos. Posso? Ela pode vir aqui contar mais histórias? Eu tenho muitas perguntas para ela sobre como as fadas fazem mágica. Naquele momento, Julian compreendeu algo fundamental que havia passado despercebido em meio a toda a confusão emocional e pressão social. Não se tratava apenas de seus sentimentos por Clara, nem dos julgamentos da sociedade. Tratava-se de Maia, de uma criança que havia encontrado uma forma de se conectar com sua própria dor e transformá-la em algo criativo e esperançoso. Clara não era apenas uma distração ou um interesse romântico. Ela era exatamente o que Maia precisava. Uma pessoa que entendia o poder curativo das histórias, que sabia como falar a linguagem da imaginação infantil, que podia ajudar sua filha a navegar pelo luto de uma forma que ele nunca conseguiria sozinho. E talvez, apenas talvez, Maia estivesse certa sobre a magia que duas pessoas que sabem contar histórias poderiam criar juntas. Naquela tarde, pela primeira vez em semanas, Julian se sentiu esperançoso. Havia um caminho através daquela situação impossível. E, curiosamente, havia sido sua filha de 6 anos quem o havia encontrado. A conversa com Maia havia dado a Julian uma centelha de esperança, mas essa esperança foi brutalmente extinguida na manhã seguinte. Quando chegou ao escritório, encontrou Margarete o esperando na sala de reuniões. Acompanhada de um homem de terno escuro que Julian não reconheceu, e de Fernando Castilho, o advogado da família Castro há mais de 20 anos. Julian, Margarete disse sem preâmbulos, este é Dr. Roberto Menezes, especialista em psicologia infantil e direito de família. O estômago de Julian despencou. Ele conhecia esse tipo de reunião. Havia visto situações similares em círculos empresariais. Alguém estava questionando sua capacidade como pai. Sente-se, por favor, Dr. Menezes disse com uma voz profissional e fria. Precisamos discutir algumas preocupações sérias sobre o bem-estar de Maia. Julian se sentou lentamente, sentindo como se estivesse caminhando para o próprio julgamento.
Fernando abriu uma pasta espessa e começou a enumerar uma série de evidências que Margarete havia coletado ao longo dos meses. As noites em que Julian trabalhava até tarde e deixava Maia apenas com babás, as viagens de negócios, a instabilidade emocional da menina e agora, o que eles chamavam de comportamento errático relacionado a Clara. Maia tem apresentado sinais de confusão emocional. Dr. Menezes explicou, consultando suas anotações. Ela criou uma fantasia elaborada sobre fadas e reis tristes, que sugere uma tentativa de escapar de uma realidade traumática. Além disso, desenvolveu um apego inadequado a uma figura materna substituta que não tem qualificação para lidar com crianças em luto. Espera. Julian interrompeu, sua voz carregada de descrença. Você está falando da Clara? Ela é bibliotecária, trabalha com crianças todos os dias. É exatamente esse o problema, Margarete se intrometeu. Maia está se apegando a uma fantasia, a uma mulher que você trouxe para sua vida por motivos pessoais, não pelo bem-estar da criança. E agora está usando sua filha para justificar uma relação inadequada. Dr. Menezes acenou concordando. Crianças em luto frequentemente se agarram a figuras que representam o que perderam. O que parece ser progresso pode, na verdade, ser um mecanismo de negação prejudicial. Julian sentiu o mundo girando ao seu redor. Tudo o que havia interpretado como sinais positivos estava sendo transformado em evidências contra ele. As histórias de Maia, sua criatividade renovada, sua conexão com Clara, tudo estava sendo pintado como sintomas de trauma mal resolvido. O que vocês estão sugerindo? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Fernando se inclinou para a frente. Estamos sugerindo que Maia precisa de estabilidade. Precisa de uma figura materna adequada e de um ambiente livre de complicações emocionais. Margarete está preparada para oferecer essa estabilidade. Você está falando de custódia. Julian sussurrou, as palavras saindo como estilhaços de vidro. Temporária. Margarete se apressou a explicar, mas Julian viu a mentira em seus olhos. Até você resolver seus problemas pessoais e estabelecer um ambiente mais estável para Maia. Dr. Menezes adicionou mais combustível ao fogo. Há precedentes legais. Quando um pai viúvo demonstra instabilidade emocional que afeta o bem-estar da criança, especialmente envolvendo relacionamentos inadequados, o tribunal frequentemente favorece a família materna. Julian se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com um ruído áspero. Eu sou o pai dela. Maia é minha filha. E você a está prejudicando, Margarete replicou, sua voz finalmente revelando a frieza que sempre havia escondido por trás da preocupação maternal. Helena me fez prometer que cuidaria de Maia se algo acontecesse. Ela jamais aprovaria o que você está fazendo. A menção a Helena foi como um punhal no coração de Julian. A culpa que ele havia carregado por 3 anos explodiu em sua mente. Talvez Margarete estivesse certa. Talvez ele estivesse sendo egoísta, usando Maia para justificar sua atração por Clara. Talvez fosse um pai terrível que estava prejudicando a própria filha em nome de seus desejos pessoais. Pense bem, Julian, Fernando disse com a voz de quem havia praticado esse discurso. Uma batalha judicial seria traumática para Maia. Seria melhor para todos se você tomasse a decisão correta voluntariamente. Quando a reunião terminou, Julian ficou sozinho em seu escritório, olhando para a foto de Helena e Maia na praia. Pela primeira vez desde a partida de sua esposa, ele se perguntou se não seria melhor mesmo deixar Maia com Margarete. Pelo menos lá ela teria estabilidade, uma rotina previsível, uma família que não a confundiria com fantasias e relacionamentos complicados. Seu telefone tocou, mas ele não atendeu. Provavelmente era Clara, ligando sobre algum detalhe do projeto. Como ele poderia falar com ela agora, sabendo que Dr. Menezes tinha razão sobre seus motivos? Como poderia olhar para Clara, sabendo que havia usado Maia como desculpa para se aproximar dela? A tarde se transformou em noite, e Julian permaneceu em seu escritório.
paralisado pela possibilidade de que tudo o que havia construído, seu relacionamento com Maya, sua tentativa de recomeçar a vida, sua conexão crescente com Clara, fosse uma ilusão perigosa que estava machucando a única pessoa que realmente importava. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, Maya já estava dormindo. Julian ficou parado na porta do quarto dela, observando sua filha pequena, abraçada ao caderno de histórias que Clara havia lhe dado. Até mesmo isso, agora, parecia uma evidência contra ele. Talvez Margarete estivesse certa. Talvez ele fosse um pai inadequado que estava condenando Maya a repetir seus próprios traumas. E talvez a única forma de protegê-la fosse se afastar. Julian passou a noite inteira em claro, caminhando pelos corredores vazios de sua casa como um fantasma atormentado. A cada passo, as palavras de Dr. Menezes ecoavam em sua mente. Comportamento errático, instabilidade emocional, relacionamentos inadequados. Mas foi quando amanheceu e ele viu Maya descendo as escadas, ainda abraçada ao caderno de histórias, que algo mudou dentro dele. A menina não parecia confusa ou traumatizada. Parecia, pela primeira vez em 3 anos, viva. "Bom dia, papai", ela disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. "Sonhei com a princesa Luna de novo. Ela me contou que o rei Tristeza estava aprendendo uma lição muito importante." Julian se ajoelhou na altura dos olhos de Maya, observando seu rosto. Não havia sinais de trauma ou confusão. Havia esperança, criatividade. Uma centelha que ele havia pensado estar perdida para sempre. Que lição, princesa! Que às vezes a gente precisa ser corajoso para proteger as pessoas que ama. Maya respondeu com a seriedade única das crianças. Mesmo quando outras pessoas dizem que a gente está errado. Naquele momento, Julian compreendeu com clareza cristalina o que estava acontecendo. Margarete não estava tentando proteger Maya, estava tentando controlar a narrativa, moldá-la à sua própria visão do que uma família deveria ser. E ele havia estado tão consumido pela culpa e pelo medo que quase havia permitido que isso acontecesse. Depois de deixar Maya na escola, Julian fez algo que não fazia há 3 anos. Cancelou todos os compromissos do dia e decidiu agir como pai, não como CEO. Sua primeira parada foi a biblioteca onde tudo havia começado. Clara estava lá, conduzindo uma sessão de leitura para um grupo de crianças pequenas. Julian ficou parado na entrada, observando-a trabalhar, mas desta vez não se deixou distrair pela beleza dela ou pelos próprios sentimentos. Ele observou as crianças, seus rostos iluminados, seu engajamento total, a forma como elas se inclinavam para a frente, hipnotizadas pelas histórias. Esta era a evidência que ele precisava. Quando a sessão terminou, Julian se aproximou. Clara o viu e seu rosto imediatamente se fechou na máscara profissional que ela havia adotado. "Senhor Vance, eu não esperava..." "Clara, preciso falar com você." Ele a interrompeu. "É sobre Maya, mas também é sobre nós. E sobre o que está realmente acontecendo aqui." Ele contou tudo. A reunião com Margarete, as ameaças de custódia, as acusações de Dr. Menezes. Clara ouviu em silêncio, mas Julian pôde ver a indignação crescendo em seus olhos. "Eles estão usando Maya como uma arma", ela disse finalmente, sua voz tremendo de raiva controlada. "Estão manipulando a dor de uma criança para conseguir o que querem." "E o que é que eles querem?" "Controle", Clara respondeu sem hesitação. "Margarete quer controlar Maya, moldá-la à imagem que ela tem da filha que perdeu. E quer controlar você, mantê-lo preso ao passado para que nunca possa seguir em frente." Julian sentiu como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. "Você percebeu isso desde o começo?" "Percebi no dia que ela apareceu na fundação", Clara admitiu. "A forma como ela olhou para mim, como se eu fosse uma ameaça à memória de Helena. Mas, Julian, eu me afastei porque pensei que talvez ela estivesse certa. Que talvez eu não tivesse o direito de estar na vida de vocês. E agora?"
Clara se levantou e Julian viu uma determinação feroz em seus olhos que jamais havia visto antes. Agora eu sei que Maia precisa de alguém que acredite em sua capacidade de curar, de crescer, de transformar dor em arte. Ela não precisa de alguém que a trate como uma boneca quebrada. Julian sentiu uma onda de admiração por Clara. Ela havia encontrado sua própria coragem, sua própria força para lutar. O que fazemos agora? Primeiro você precisa parar de se desculpar por estar vivo, Clara disse com firmeza. Helena não teria querido que você morresse junto com ela. E Maia não precisa de um pai fantasma. Ela precisa de um pai presente que lute por ela. Eles passaram o resto da manhã planejando. Julian usou seus recursos para contratar o melhor advogado de família de São Paulo, um homem conhecido por nunca perder casos de custódia. Ele também contratou sua própria psicóloga infantil, doutora Ana Lucia Ferreira, uma profissional respeitada que havia trabalhado com Helena na fundação antes da partida dela. Mas a verdadeira arma seria Maia. Suas histórias, seus desenhos, a evidência clara de que ela estava florescendo, não definhando. Julian passou a tarde documentando tudo, gravando vídeos de Maia contando suas histórias, fotografando seus desenhos, coletando depoimentos das professoras sobre sua melhora emocional. Quando Margarete ligou no final da tarde, exigindo uma resposta sobre sua proposta, Julian estava pronto. Margarete, ele disse com uma voz que ela não reconheceu, firme, decidida, sem rastro da culpa que havia carregado por 3 anos. Vou lutar por minha filha. E vou ganhar. O silêncio do outro lado da linha foi longo e tenso. Você não sabe no que está se metendo, Julian. Ela finalmente respondeu, sua voz carregada de ameaça. Eu tenho recursos, conexões, evidências. Posso destruir sua reputação e a dessa bibliotecária insignificante. Pode tentar, Julian replicou. Mas Maia não é Helena Margarete. Ela é minha filha. E eu não vou permitir que você a transforme em um troféu do seu luto. Quando desligou o telefone, Julian sabia que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. A batalha estava declarada e tudo, sua relação com Maia, sua possibilidade de futuro com Clara, sua própria redenção como homem e pai, dependeria do que aconteceria nos próximos dias. A guerra pela alma de Maia Vance estava prestes a começar. A audiência foi marcada para uma sexta-feira chuvosa de setembro. Julian chegou ao Fórum de Família de São Paulo com Maia de um lado e Clara do outro, seus advogados carregando pastas cheias de evidências e depoimentos. Do lado oposto, Margarete estava acompanhada de Fernando Castilho e Dr. Menezes, confiante em sua estratégia de retratar Julian como um pai instável e irresponsável. A juíza doutora Patrícia Almeida era conhecida por sua rigidez e pela prioridade absoluta que dava ao bem-estar das crianças. Julian sabia que não haveria espaço para sentimentalismos, apenas fatos e evidências. Margarete apresentou primeiro seu caso, pintando um quadro devastador da vida de Maia, sob os cuidados de Julian. Falou sobre as noites de pesadelo, o isolamento emocional, as viagens constantes do pai. Dr. Menezes complementou com sua análise psicológica, descrevendo as histórias de Maia como mecanismos de fuga da realidade e rotulando Clara como uma influência desestabilizadora. Maia Castro Vance é uma criança profundamente traumatizada. Dr. Menezes concluiu que está sendo usada pelo pai para justificar relacionamentos inadequados em detrimento de sua própria recuperação emocional. Quando chegou a vez de Julian, ele se levantou com as mãos tremendo ligeiramente, mas a voz firme. Meritíssima, minha filha não é um troféu a ser disputado. Ela é uma menina de 6 anos que está aprendendo a transformar dor em arte, tristeza em criatividade. Ele apresentou os vídeos de Maia contando suas histórias, os desenhos que mostravam não fuga da realidade, mas processamento criativo do luto.
Doutora Ana Lucia Ferreira, a psicóloga que Julian havia contratado, ofereceu uma perspectiva completamente diferente. As narrativas criadas por Maia são, na verdade, sinais de uma mente saudável processando trauma, ela explicou. A criança encontrou uma linguagem própria para lidar com a perda, o que é extraordinariamente positivo. Suprimir essa criatividade seria prejudicial ao seu desenvolvimento. Mas o momento decisivo chegou quando a juíza pediu para falar com Maia em particular. Julian sentiu o coração parar. Tudo dependia agora de uma criança de 6 anos. Maia entrou na sala reservada da juíza, carregando seu caderno de histórias, e se sentou na cadeira grande como uma rainha pequena, assumindo seu trono. Doutora Patrícia se ajoelhou na altura dos olhos da menina, sua expressão severa se suavizando. Oi, Maia, você sabe por que estamos aqui? Sei, Maia respondeu com uma seriedade que impressionou a juíza. A vovó Margarete acha que meu papai não cuida bem de mim, mas ela está errada. Por que você acha que ela está errada? Maia abriu seu caderno e mostrou um desenho recente. Era ela, Julian e Clara, de mãos dadas em frente a uma biblioteca cheia de crianças. Antes a minha família estava quebrada, ela explicou. O papai estava triste porque a mamãe virou uma estrela no céu. Eu estava triste porque não entendia por que ela teve que ir embora. Mas aí a Clara nos ensinou que famílias podem crescer quando a gente encontra pessoas que sabem contar histórias de amor. Doutora Patrícia folheou o caderno, vendo a evolução dos desenhos, dos personagens solitários e tristes, do início às cenas coloridas e cheias de vida das páginas mais recentes. E você é feliz com seu papai e a Clara? Muito feliz, Maia respondeu sem hesitação. O papai aprendeu a sorrir de verdade de novo. E a Clara me ensinou que a mamãe não foi embora para sempre. Ela virou parte das histórias que eu conto. Ela está aqui. Maia tocou o próprio peito. Toda vez que eu faço alguém sorrir com uma história. Quando a juíza chamou todos de volta à sala, Julian viu no rosto dela uma decisão já tomada. Após ouvir todos os depoimentos e, principalmente após conversar com Maia, Dona Patrícia começou. Fica claro que esta criança está não apenas bem cuidada, mas florescendo sob os cuidados do pai. As evidências mostram inequivocamente que o Sr. Julian Vance é um pai dedicado que encontrou uma forma saudável de ajudar sua filha a processar o luto. Margarete empalideceu, mas a juíza continuou. Além disso, a presença de Clara Alencar na vida de Maia tem sido claramente benéfica. Uma criança que consegue articular seus sentimentos através de narrativas criativas é uma criança que está se desenvolvendo emocionalmente de forma saudável. O martelo desceu com um som final. O pedido de alteração de guarda é negado. Maia Vance permanecerá sob os cuidados de seu pai. Margarete saiu do fórum em silêncio, derrotada e pela primeira vez consciente de que havia perdido não apenas a batalha legal, mas o respeito da própria neta. 6 meses depois, em um jardim florido no interior de São Paulo, Julian e Clara se casaram em uma cerimônia simples e íntima. Maia foi a dama de honra, carregando uma cesta cheia de páginas de histórias escritas por ela, sua contribuição única para a celebração. Na festa, ela subiu em uma cadeira e contou para todos os convidados a história da princesa Luna, do rei Tristeza e da fada das palavras mágicas, que ensinou ambos a escrever um final feliz. Julian observava sua nova família. Clara, grávida de 2 meses, Maia radiante em seu vestido cor-de-rosa, cercados de amigos que entendiam que o amor não tem cronograma nem regras pré-estabelecidas. Helena estaria orgulhosa, ele sabia. Ela sempre acreditara que as melhores histórias eram aquelas que falavam sobre recomeços e segundas chances. Naquela noite, quando Maia já dormia em seu quarto, que agora dividia com Clara, o casal ficou na varanda contemplando as estrelas. Clara apoiou a mão no ventre ainda discreto, onde crescia o bebê que completaria a família que eles haviam construído através de histórias. Coragem e amor.
Sabe, Clara sussurrou. Maia estava certa desde o começo. Nós realmente criamos a magia mais forte do mundo. Julian a beijou suavemente, sabendo que sua jornada através da dor havia finalmente chegado ao lugar onde sempre deveria ter chegado. Não ao esquecimento do passado, mas à construção de um futuro onde o amor podia existir em todas as suas formas, transformando até mesmo as mais profundas tristezas em histórias de esperança. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Julian, Clara e Maia os tenha tocado profundamente. Esta história de amor, superação e família nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e que as melhores histórias da vida são aquelas que escrevemos com coragem e coração aberto. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativadoras sobre segundas chances e famílias que se formam além dos laços de sangue. Encontre nossa seleção especial clicando à sua esquerda. Se esta história os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada gesto nos motiva a trazer mais histórias que celebram a complexidade e a beleza da vida. Todos os dias, compartilhamos narrativas únicas que exploram os mistérios do coração humano. Não percam nossos próximos conteúdos. E esperamos vocês nos comentários para compartilhar suas próprias histórias de transformação e esperança.